Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de Premonição 2, filme de 2003 dirigido pelo David R. Ellis, grande diretor de Serpentes a Bordo. E também ele fez outros filmes ali de terror, filmes trash, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como por exemplo, Terror na Água, Do Fundo do Mar. Infelizmente, ele já nos deixou. No elenco, a gente repete a dobradinha ali do primeiro filme, né? A gente tem ali o Tony Todd e a Ellie Larter. Bem, Premonição 2 é aquela sequência que tenta ser o clássico maior e melhor do que o primeiro, né? Então ele tenta ao máximo ser maior, ter uma magnitude muito maior em comparação ao primeiro filme. Tem umas coisas interessantes nesse Premonição 2, por exemplo, eu gosto bastante da cena inicial, da cena da premonição. Essa cena eu gosto, eu acho muito interessante, porém eu acho que é um filme inferior ao seu antecessor, principalmente no roteiro. O roteiro desse filme ele é bem capenga, mas é uma coisa que a gente vai ver na saga inteira do Premonição, que é isso, é roteiro capenga e é para mostrar mortes criativas, né? São filmes para mostrar mortes criativas. Então a gente não se prende tanto ao roteiro. Porém, esse filme ele tem decisões de roteiros bem questionáveis, tem também atuações em comparação com o primeiro filme. As atuações aqui deram uma piorada grande na questão das atuações. Os personagens aqui têm menos profundidade que os personagens do primeiro filme, porém é um filme divertido, não dá pra negar que é um filme divertido, é um filme pra você assistir ali com a galera, com uma pipoquinha, num sábado à noite. Então é um filme divertido, porém não chega perto do primeiro filme, né? Então tem isso, né? O 2 é um filme que ele tenta aumentar a escala, né? Tenta ser maior e melhor, porém ele acaba caindo naquela coisa das continuações que tentam ser maior e melhor e acabam sendo uma versão piorada do filme anterior, né? Então o Premonição 2 tem muito essa questão. Bem, a gente vê no início do filme a Kimberly na estrada com os amigos dela, né? Tem ali os amigos atrás, tem a loirinha ali na frente, e eles estão pegando a estrada que eles vão fazer uma viagem, né? E aí na estrada eles interagem ali com outras pessoas ali, tem essa executiva, tem o maconheiro, né? Tem ali também o outro cara, o bad boy, tem também uma grávida, tem uma série de pessoas ali que interagem com eles ali, com esse grupo de amigos ali na estrada, inclusive o policial genérico, né, que é o Thomas Burke, né, mas aqui a gente vai chamar de policial genérico, porque é genericaço esse personagem, né, é só um policial aleatório ali, né. Então, a Kimberly, ela para o carro, ali que o carro tá com algum defeito, para ali na estrada, vê uma velha maluca, fala com ela e tal, e aí ela vê passando, depois que ela segue em viagem, um caminhão ali com toras, com um monte de toras de madeira. E aí o que acontece? Claro que dá merda, as toras se soltam ali, e aí começa uma cena foda, que é uma cena traumatizante para quem costuma pegar a estrada e tal, né? Ver um caminhão com toras assim na sua frente, né? Ou até com galhozinhos assim na sua frente, eu sei que você desvia. Que essa cena inicial é legal, porque é uma cena de acidente generalizada, que eu acho muito bem feita, tão bem feita quanto a do avião no primeiro filme. É uma cena muito bem feita e bem violenta, é uma cena bem gore, tem várias coisas características de gore ali, né? E o acidente é incrível, né? Ali, ó, corta a cabeça, uma tora pega na cabeça de um, aí carro capotando, aí é gente pegando fogo. Então, assim, é gente esmagada. Então, é um acidente generalizado na estrada, que é uma cena muito boa. É uma cena inicial ali muito boa. E é uma coisa que a gente vai ver em todos os filmes da saga Premonição, que essas cenas iniciais
são cenas muito bem feitas e muito legais de se assistir, né? Essas cenas da premonição. Mas claro, se você viu o vídeo do primeiro filme, você sabe já que isso tudo que está acontecendo, na verdade, era uma visão da Kimberly. E ela fica tão em choque que ela acaba fechando ali a estrada, né? Para nenhum carro passar, para nenhum caminhão passar. E aí, claro, que o policial genérico, né? Ele vê isso, né? E ele vai tirar satisfação com a Kimberly e tal. E aí, enquanto eles estão brigando, o caminhão, ela vê o caminhão passando das histórias, né? O caminhão das histórias passando. E, claro, o acidente realmente acontece ali na frente. Esse é um erro que tem no filme, né? Não é um erro que me incomoda, mas é um erro que, assim, na premonição dela, na visão da Kimberly, o acidente ele ocorre muito na frente. Depois que ela para o carro, ela anda, interage com a galera, tem quilômetros à frente que acontece o acidente. Aqui não, depois que acontece a premonição dela, o acidente acontece ali na esquina, né? A 500 metros. Então, isso é um erro, é uma falha, um dos vários erros que tem no roteiro do filme, mas eu relevo, porque isso não influencia. Eu entendo que isso aqui foi uma decisão criativa para mostrar ela vendo o acidente e tal, mas não deixa de ser um erro, né? E aqui tem uma outra coisa legal, que assim, no primeiro filme, a gente vê o Alex e os amigos do Alex sobrevivendo, né? Aqui, como é apresentado e dá muita importância nesse começo para os amigos da Kimberly que estão no carro com ela, a gente pensa que vai acontecer a mesma coisa, que vai ser ela e os amigos sobrevivendo e escapando da morte depois, né? Tipo, um repeteco do primeiro filme. Mas aqui acontece uma quebra de expectativa que eu acho muito maneiro nesse filme, que é o seguinte, os amigos dela acabam morrendo, porque eles ficam dentro do carro, ela sai para bater boca com um policial genérico, né? E aí, o policial salva ela e um caminhão bate com tudo e mata os amigos dela. Então, isso eu achei legal. Isso eu achei legal nesse filme, essa quebra de expectativa nesse começo. Que você acha que são os amigos dela que vão sobreviver e não é. Na verdade, os amigos dela morrem como se não fosse nada nesse pedaço. E aí a gente tem o sobrevivente do acidente, que é aquela galera que eu mostrei aqui no início do vídeo, né? E tem aqui também a mãe, o filho, né? Tem esse cara também, né? Que também ia morrer na visão da Kimberly e que acabou sobrevivendo, ela salvou a vida dessa galera, né? E aí a gente vê o Bad Boy, né? O Bad Boy que é um dos sobreviventes na visão da Kimberly. Ele ia morrer queimado, mas aí ele é um dos sobreviventes. E aí o que acontece? A gente vê que o cara ganhou na loteria, né? Então ele teve um belo dia em dobro, né? Porque ele ganhou na loteria e no mesmo dia ele sobreviveu ao puta acidente, né? Então o cara tá com sorte e tal, tá uma maré de sorte. E aí começa aquelas coisas que eu já falei do primeiro filme, né? No primeiro vídeo. Eu repito aqui, que é muito legal essas cenas que precede a morte, né? A morte do personagem. Que mostra planos detalhes. Plano detalhe do fogão, plano detalhe da caneca, plano detalhe de várias coisas assim, plano detalhe do macarrão. Então, várias coisas assim para mostrar o que vai acontecer com ele, que precede a morte. Que você meio que não entende que são coisas desconexas, plano detalhe, mas depois faz sentido, né? Bem, basicamente começa a pegar fogo na casa dele, né? Ele desce, ele foge, né? Ele tenta apagar o fogo, não consegue. Ele foge pela saída de emergência, desce pela escada de emergência, né? Antes, ele tinha jogado o macarrão dele pela janela, o miojo dele pela janela, né? E aí, ele escorrega no miojo, a escada que ele desce cai, né? Em cima do olho dele, ele acaba sendo perfurado ali pela escada. A Kimberly fica sabendo disso, ela vai pesquisar as coisas e tal, dessas questões de premonição, e aí ela encontra a notícia do voo do primeiro filme, que a galera foi morrendo pouco a pouco. Então tem isso, ela vai pesquisando, e aqui a gente descobre que o Alex, o nosso protagonista do primeiro filme, o ator não conseguiu voltar para o segundo filme, a gente descobre que eles mataram o personagem off-camera, né? Ali com um tijolo na cabeça, né? Uma tijolada na cabeça matou nosso personagem Alex aqui no segundo filme, off-câmera, meteram ali um Alien 3, né? Então, é uma coisa paia, né? Tipo assim, tu acompanhar
o personagem principal do filme anterior, e aqui é uma merda, tipo assim, morreu off-câmera entre os filmes e foda-se, segue a vida. Isso eu acho paia, isso eu acho horrível, mas vamos lá, segue em frente, né? Porém, além dele, tinha outra sobrevivente, que é a Clear, né? A nossa Ali Larter. E ela tá viva ainda nesse filme, ela tá viva. E como que ela sobreviveu à morte? Ela simplesmente se isolou. Ela se isolou ali num hospital psiquiátrico, ali no isolamento, não tem nada no quarto, e aí Kimberly vai visitar ela, e aí para ter respostas e tal, e vê que não tem nada ali, tá tudo isolado, ela e tem umas coisas de teoria ali na parede, a Kimberly para entrar não pode levar nada que perfure, nada, então é uma coisa que a Clear virou uma pessoa bem paranoica, ela tá ali, ela se isolou, ela se internou voluntariamente, então ela pode sair a hora que ela quiser, por conta disso, né? Porque ela quer escapar da morte. E aí tem umas teorias furadas e tal, né? Que no caso dela, da Kimberly, da visão dela, o pessoal tá morrendo de trás pra frente. Isso não é muito bem explicado no filme, só acontece, né? É só uma teoria furada, mas é isso, né? Aí a gente vê, né, o moleque com a mãe, né? Que a gente vê ali plano de detalhe de pombos e tal. A gente vê que ele tá no dentista, né? E o dentista tem essas coisas dos pombos e tal. Os pombos invadem ali o consultório. E aí, quando o moleque tá sozinho lá, cai um negócio do teto, né? Aquelas decorações de teto de peixe, cai na boca dele, a gente pensa, pô, ele vai morrer aí, vai morrer aí. Mas não, mas dá tudo certo, né? Deu tudo certo, ele sai do consultório com a mãe, só que o Mula, ele vê um monte de pomba, né? Isso na visão da Kimberly precedia que ele ia morrer por causa de pombo, né? Só que a Mula, ele vê as pombas ali, né, no chão, e ele simplesmente vai correr para chutar as pombas, para espantar as pombas. Tipo, mula branca, por que você vai fazer isso, né? E claro, deu merda e tal. Justamente na hora que ele vai chutar as pombas, cai um vidro ali de uma construção em cima do moleque. Que é uma cena legal, assim. Se você pausar frame a frame, vai ver que é um bonecão. Mas é legal que é um gorezão, um monte de carne caindo assim em cima do moleque e tal. Que cai o vidro e tal, aí vira um monte de carne boa, encheram o boneco de carne. Então é uma cena bem, bem grotesca, bem maneira, né? E aí, vendo que tá dando merda, a Clear, ela oferece ajuda, né? Ela decide sair do isolamento e oferece ajuda pra galera ali, né? E aí, ela vai, né? Leva a Kimberly, o policial, até o necrotério. E lá eles encontram o Tony Todd, né? A participação do Tony Todd aqui nesse filme. E aí ele fala uma coisa nova que ele não falou no primeiro filme. Ele continua sendo todo enigmático, aquele vozeirão. É maneiro a participação dele, a presença dele é muito maneira. E ele fala, olha, apenas uma nova vida pode enganar a morte. O que significa? Não sei. Mas aí a Kimberly, ela tem uma visão e ela vê que dentre das pessoas ali do acidente que iriam morrer, estava uma grávida. Então, ela entende que, assim, tem que deixar a grávida viva até o bebê nascer. Né? É uma grávida de 9 meses, vai nascer daqui a pouco. Então, vamos procurar essa grávida e tal, porque a nova vida seria essa. Nasceu o bebê, a morte vai esquecer de todo mundo, né? Que tem para morrer. Essa teoria não faz sentido nenhum, eu falando aqui pra você, mas essa galera do filme, a burrice dos personagens, faz eles acreditarem, tipo assim, que é isso mesmo, fielmente que é isso mesmo, e vambora. Então, tem essa questão, assim, que é uma teoria furada, né? Mas vamos lá. E aí eles vão atrás, né? Porque aqui em Berlim tem uma visão, vê que a mãe do moleque é a próxima a morrer, né? E aí, claro, a mãe do moleque tá ali presa no elevador, com a cabeça no elevador, sendo que não conseguem salvar ela acaba sendo decapitada ali pelo elevador, numa cena muito maneira. E esse filme ele tem essa questão que, assim, as cenas que elas misturam efeitos práticos e CGI, que é legal, o CGI é legal. A única coisa que eu não gosto muito nesse filme é o excesso de explosão, né? Porque o diretor ele pensa que é o Michael Bay, e na cena inicial, inclusive, tem muita explosão. Tudo que
qualquer batidinha explode, e aqui no filme a gente vai ver que vai ter mais explosões. Então tem essa questão aqui que no filme que eu acho paia, que é esse excesso de explosão. Porém, os efeitos de morte e tal são muito bem feitos, são maneiros, né? Mas aí, o que acontece? Decapitou pelo elevador, né? E aí tem uma ligação fuleira com o primeiro filme que estão ali no carro, e eles descobrem que cada um ali tinha alguma ligação com o voo do primeiro filme, né? Eles têm alguma ligação com o voo, uma ia pegar o voo, mas só que a mãe falou que não ia pegar, se atrasou no trânsito. O outro era amigo do fulano que pegou o voo, que trocou de lugar. Então é uma parada fuleira que, tipo assim, eram para eles morrerem no voo também, no avião lá no primeiro filme, mas aí a morte também tá vindo atrás deles, aí eles enganaram a morte de novo, a morte tá vindo. Então é uma teoria fuleira para tentar interligar com o primeiro filme, mas é isso. Essa é a teoria e a gente caga litros, né? Caga tonéis para essa teoria e foda-se, a gente segue em frente no filme, né? E aí vão para a próxima vítima, né? O cara ali, o maconheiro, ele salva ali um figurante aleatório que ia morrer, e aí a executiva, que foi uma das sobreviventes, ela acaba morrendo ali no airbag do carro, né? E aí o carro tem uma explosão, claro, né? Tem uma explosão no carro, voa uns arames e tal, e aí acaba cortando o cara ali, o maconheiro também, em pedaços, que também é uma mistura de efeito digital com efeito prático muito maneira, né? É uma mistura maneira ali, corta ele em pedaço e tal. Então é um efeito muito maneiro, muito bem feito para a época e até para hoje. Muitos filmes hoje em dia não tem um efeito igual tá nesse filme aí. E aí a Kimberly, ela tem uma visão ali, com uma médica, né? Que parece que é a médica que vai matar ela, alguma coisa do tipo e tal, não fica muito claro essa visão, e é uma diferença no filme. A Kimberly, ela fica tendo premonição toda hora, ela fica tendo visão toda hora, só que é a visão que nunca fala nada. A visão que fala alguma coisa foi só do acidente. O resto é tudo visão enigmática, que a princípio não agrega em nada, mas aí ela sonha, ela tem essa visão com essa enfermeira, aí tem a visão com afogamento, com um carro dentro de um lago, então ela tem essas visões assim, né? E aí eles encontram a grávida e eles vê ali que a grávida tá dando à luz, tá ali dando à luz. Só que aí, depois, o bebê nasceu, né? O bebê nasceu, lembrando que tem um cara ali internado, né? Um dos sobreviventes do acidente, ele tá lá internado e a Claire vai lá ver ele, né? E aí a morte ficou tipo assim, deu à luz e então acabou. Então a gente pensa que acabou e tal. Aí nasceu o bebê, tá todo mundo salvo, só que a Kimberly tem a visão e vê que ela não ia morrer no acidente. Que a grávida, ela não iria morrer ali no acidente. E aí a morte lembrou disso também. Quando a Kimberly lembra disso, a morte lembra disso. Então fala, opa, ela não ia morrer? Então vou voltar a matar todo mundo. Então é muito furada essa parada, a decisão da morte, que a morte, ela se adapta ao roteiro, né? Uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, né, do primeiro filme, que a morte, ela se adapta ao roteiro do filme. Então isso é meio paia, mas aí a morte lembra, opa, então eu vou voltar a matar todo mundo. E ali mata a Claire, né? E mata o outro personagem ali numa puta explosão ali no consultório. E aí que a Kimberly se liga, que fala assim, uma nova vida pra enganar a morte, então o que acontece? Eu tenho que morrer. Então o negócio é eu morrer e eu voltar à vida, né? Se eu morrer e voltar à vida, a morte me pula. Então é isso que a Kimberly faz, né? Ela acaba se matando, concretizando a visão dela, né? Ela pega a ambulância, rouba a ambulância e se joga no mar. E aí o policial genérico salva ela, né? Salva ela. E a médica revive a Kimberly, né? Revive a Kimberly, ela se encontra ali com o policial e show, a morte pulou todo mundo, né? É isso que o Tony Todd queria dizer, uma nova vida, né? Porque ela foi ressuscitada, anula a morte, porque na teoria ela morreu, né? Então é isso. Passam-se meses, né? Passam-se meses e vamos aqui a família fazer um churrasco de boa com o figurante que foi salvo ali pelo maconheiro ali no meio do filme, né?
Não sei por que do nada eles viraram amigos, né? Tem essa parada no filme que não explica, do nada eles viraram amigos, mas aí a gente vê que a morte ainda tá à espreita, ainda tá perseguindo eles, porque o moleque explode, claro, outra explosão, né? O moleque explode ali na churrasqueira. E aí voa abraço no prato, e aí é uma cena muito maneira, é uma cena memorável. As cenas que eu mais lembrava desse filme, que eu vi quando criança, eram as cenas do acidente do início do filme e essa cena da explosão da churrasqueira. E fim de Premonição 2. Esse foi Premonição 2. É um filme bem abaixo do seu antecessor, porém ainda é divertido e vale a pena assistir. Enfim, você já viu Premonição 2? O que você acha do filme? Deixa aqui nos comentários. Também deixa o like, se inscreva no canal, dê sugestões de filmes novos também e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!